Testemunhas de Jeová, hipocrisia e manipulação. O livro Crise de Consciência, escrito por Raymond de France, é uma obra fundamental para quem busca entender os bastidores da organização das Testemunhas de Jeová. Através de sua própria experiência pessoal, France revela os dilemas e as inconsistências que existem dentro da estrutura da liderança da organização, principalmente no que diz respeito à moralidade e à flexibilidade das suas doutrinas. Um dos aspectos mais controversos do livro é a análise do tratamento dado pela organização à repressão enfrentada em diferentes países. O primeiro caso México é um dos exemplos mais marcantes de como a liderança das Testemunhas de Jeová adotou estratégias diferentes dependendo do contexto político e social em que estava inserida. A história do México e de como a organização lidou com os desafios legais nesse país destaca as contradições dentro da própria fé das Testemunhas de Jeová. O contexto histórico e político. Para entender plenamente o caso México, é preciso observar o cenário histórico e político dos dois países em questão, Malawi e México. Durante as décadas de 1960 e 1970, as Testemunhas de Jeová enfrentaram perseguições violentas em ambos os países, mas as abordagens da liderança da organização para lidar com essas situações foram drasticamente diferentes. No Malawi, sob o regime militar autoritário, as Testemunhas de Jeová se recusaram a obter os cartões de identidade exigidos pelo governo, que, de acordo com as crenças da organização, seriam um sinal de lealdade ao regime político. As testemunhas que se recusaram a fazer essa concessão foram severamente punidas. Muitas foram presas, torturadas e, em alguns casos, até mortas. No entanto, a liderança das Testemunhas de Jeová não cedeu e manteve sua postura rígida, defendendo que a recusa era uma questão de fé. A organização se tornou um símbolo de resistência à tirania, embora à custa de grandes sofrimentos humanos. Por outro lado, no México, a situação era completamente diferente. Embora o governo mexicano fosse menos repressivo do que o regime de Malawi, as Testemunhas de Jeová ainda enfrentavam desafios legais, especialmente no que se refere à questão do status jurídico da organização. A resposta da liderança das Testemunhas de Jeová no México, no entanto, foi notavelmente mais flexível e pragmática. A organização instruiu seus membros a registrarem a religião como uma organização cultural, para obter uma autorização legal para suas atividades. Essa abordagem foi tomada para evitar perseguições governamentais e garantir a continuidade das reuniões e pregações sem a necessidade de enfrentamento direto com o governo. O caso Malawi. Para compreender melhor o contraste, é necessário explorar o caso do Malawi em maior profundidade. Como já mencionado, as Testemunhas de Jeová naquele país foram forçadas a enfrentar sérias repercussões devido à sua recusa em obter os cartões de identidade exigidos pelo governo. A postura da liderança das Testemunhas de Jeová foi clara. O sofrimento era visto como um teste de fé, e os membros foram incentivados a manter sua posição, mesmo diante das graves consequências. A organização não buscou nenhum tipo de acordo ou negociação com o governo de Malawi. Em vez disso, a liderança insistiu que os membros enfrentassem as perseguições sem compromisso, mantendo sua lealdade a Deus, independentemente das consequências. Apesar disso, o sofrimento das testemunhas no Malawi não foi amplamente discutido dentro da organização, de maneira a trazer uma reflexão sobre os custos humanos dessa postura. Raymond France critica a liderança das Testemunhas de Jeová por não fazer o suficiente para ajudar seus membros a enfrentar essa situação. Ao invés disso, a organização usou a situação para glorificar sua própria posição e a resistência dos membros, sem considerar adequadamente os danos irreparáveis que muitas famílias sofreram.
O caso México, flexibilidade política. Em contraste com a postura inflexível adotada no Malawi, a abordagem no México foi uma demonstração clara da flexibilidade política da liderança das Testemunhas de Jeová. Quando os líderes da organização perceberam que poderiam evitar perseguições e manter sua estrutura legal funcionando no país, fizeram um movimento que muitos consideraram pragmático. Orientaram os membros a registrarem suas atividades como uma organização cultural. Essa ação foi uma forma de burlar as regras e contornar o governo, garantindo assim que as Testemunhas de Jeová pudessem continuar realizando suas atividades religiosas sem enfrentar as dificuldades enfrentadas pelos seus pares no Malawi. Essa flexibilidade, segundo Raymond Franz, revela a hipocrisia da liderança das Testemunhas de Jeová. A mesma organização que exigia resistência intransigente de seus membros no Malawi para manter a pureza espiritual, foi capaz de adaptar sua postura e negociar com o governo mexicano, utilizando artifícios legais para se manter protegida. A liderança não hesitou em se adaptar às circunstâncias externas quando isso favorecia os interesses da organização, mas manteve uma postura rígida quando se tratava de seguir princípios dogmáticos, mesmo que isso resultasse em grandes sofrimentos para os membros. A hipocrisia institucional. Raymond Franz usa o caso México como um exemplo de como a liderança das Testemunhas de Jeová frequentemente toma decisões motivadas por interesses pragmáticos e não por uma verdadeira fidelidade aos princípios espirituais que a organização diz defender. Ele aponta que a flexibilidade da organização no México evidencia uma falta de consistência nas doutrinas e nos princípios que a liderança prega. Enquanto a organização exige que seus membros enfrentem sofrimento e morte por se recusarem a comprometer seus princípios à liderança em situações específicas, toma decisões que visam apenas garantir a continuidade da organização sem se importar em violar seus próprios princípios. A hipocrisia institucional fica ainda mais evidente quando se observa que a organização, ao mesmo tempo que aconselhava seus membros a se registrarem como organizações culturais no México, condenava a prática de outros grupos religiosos que usavam artifícios legais semelhantes para garantir sua liberdade religiosa. Essa atitude contraditória expõe a falta de transparência na liderança da organização e a manipulação das circunstâncias para que seus próprios interesses sejam preservados. O impacto na credibilidade da organização, a manipulação das leis e a flexibilidade mostradas pela liderança das Testemunhas de Jeová no México têm sérios impactos na credibilidade da organização. O caso México demonstra que, quando conveniente, a organização pode adotar uma postura de conformismo com o mundo, o que contraria suas alegações de manter-se separada e distinta de toda a influência política e social. Essa duplicidade levanta questões sobre a autenticidade espiritual da organização e sobre a real motivação por trás de suas decisões. Raymond Franz sugere que a verdadeira prioridade da liderança das Testemunhas de Jeová não está na fidelidade a Deus, mas na sobrevivência e na preservação da organização. Franz também destaca como essa falta de consistência na liderança das Testemunhas de Jeová pode afetar profundamente a fé e a moralidade dos membros. Ao verem suas lideranças tomarem decisões baseadas em interesses institucionais e não em princípios espirituais, muitos membros podem questionar a legitimidade e a moralidade das direções que lhes são dadas. O que podemos dizer em conclusão? O caso México expõe a hipocrisia e a flexibilidade moral da liderança das Testemunhas de Jeová. Enquanto no Malawi, a organização exigiu resistência absoluta a qualquer compromisso com o governo,
No México, ela foi capaz de adaptar suas estratégias políticas para garantir sua sobrevivência e a continuidade de suas atividades religiosas. Esse duplo padrão não só questiona a sinceridade da liderança, mas também revela os verdadeiros interesses que movem a organização. A preservação de sua estrutura e poder, acima de qualquer consideração ética ou moral. Raymond France, ao expor o caso México, nos apresenta uma reflexão sobre como as escolhas pragmáticas da liderança das testemunhas de Jeová são muitas vezes feitas em detrimento dos princípios espirituais que a organização diz defender. Essa análise não apenas questiona a ética da liderança, mas também desafia a verdadeira fé dos membros que muitas vezes são levados a aceitar essas contradições sem questionar. O caso México é um exemplo claro de como, por trás das alegações de pureza e moralidade, as decisões podem ser tomadas com base em interesses muito mais institucionais do que espirituais ou baseados em estudos sérios da Bíblia. Deixe nos comentários o que você sabe sobre o assunto. E não se esquece de se inscrever e deixar seu like. Assim você ajuda no crescimento do canal. Muito obrigado.